Livro de Atos 14, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer firme na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto em especial, ele estava numa das suas viagens missionárias, e ele pregou a palavra, anunciou a palavra, e chegou então à igreja da Galáxia. Lá nessa igreja linda e maravilhosa, ele fundou algumas igrejas ali, em especial em Icônio e em Derbe, e agora ele vai para Listra. Listra, Derbe e Icônio fazia parte das igrejas da Galácia. Ele estava neste lugar anunciando, pregando o evangelho, e num desses momentos de pregação do evangelho, ele é aclamado como um Deus. Os moradores daquele lugar, muito devoto, muito religiosos na verdade, reconheceram, ouviram nele, em Barnabé e em Paulo, a figura de deuses. A Barnabé chamaram de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Paulo então recusa ser adorado e aclamado como um Deus, e ele tenta levar o povo a enxergá-lo como um ser humano. E havia um Deus muito superior a ele e a todas as coisas, e a esse Deus sim deveria ser adorado. Paulo aponta o caminho para o verdadeiro Deus para aquele povo. No entanto, chegou alguns judeus daquela cidade e convenceu o povo de que eles eram charlatões, que estavam ali para provocar aquele povo. Convencido de que Paulo e Barnabé então não eram homens de Deus, eles decidem apedrejar a Paulo. Paulo é tirado da situação como morto. Paulo, ele sofreu o apedrejamento e eles então arrancam daquele lugar. Todos o tinham como morto. Só que de forma milagrosa e extraordinária, no dia seguinte, Paulo sai daquela cidade andando com seus próprios pés. Ele então decide fazer o caminho de volta, animando, e aí que eu acho linda essa palavra. Versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos. Aquele que havia sido apedrejado, agora ele decide confirmar o ânimo. Na versão NVI, fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecerem firmes na fé. O Senhor tem nos dado um tema para essa mensagem. O tema é: não desista. Repita comigo: não desista. Mais uma vez, não desista. A falta de perseverança e determinação é a causa de muita gente fraca, de muita gente que para no meio do caminho. Para por quê? Porque falta perseverança. Perseverança é a característica daquele que insiste, de que não desiste. Sabe, aquele que tem constância, que consegue realizar os seus sonhos porque perseverou, porque não parou. Por ele não parar, ele continua liderando. Por ele não parar, ele continua servindo a Deus. Por ele não parar, ele continua casado. Por ele não parar, ele continua trabalhando na mesma empresa. Por ele não parar, ele não se contamina com os manjares do reino. Por ele não parar, ele continua sendo crente, apesar de, como José, ser lançado no calabouço. Apesar de, como José, ser condenado e lançado na prisão, ele continua impoluto, ele continua servindo a Deus. Por quê? Porque ele é perseverante. Mais do que isso, ele também é determinado. Determinado é aquele que consegue, que tem persistência para conseguir o que se deseja. Irmão, nós não estamos aqui para conquistar coisas, para possuir coisas, para ter coisas. Isso é lucro. Nós estamos aqui persistindo na fé, porque o nosso alvo é o céu, amém? Tem alguém comigo aí em nome de Jesus? O nosso alvo é o céu. O nosso desejo é entrar no céu.
E para isso precisamos de ter firmeza. Nós não podemos parar, desanimar. Tu imagine se Cristo tivesse desanimado, desistido da cruz. Nós hoje, irmãos, estaríamos fadados, destinados ao inferno. Mas Deus nos dá um exemplo maravilhoso. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2, diz que Deus, no 7º dia, fez tudo, concluiu a obra. Olha só, a NVI vai dizer, ele concluiu a obra que realizara. E aí então, nesse dia, ele descansou. Deus não parou até que concluiu a obra. Isso foi Deus. Agora em Cristo, diz a Bíblia, no livro de Mateus, que quando Jesus ele foi crucificado, e depois de ter concluído todo o trabalho, ele falou assim: Pai, está consumado, terminei, concluí a obra que tu me deste. Irmãos, nós precisamos, irmãos, aprender com eles. Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala, olha o que Deus espera de nós. Jesus vai falar: ninguém que tendo posto a mão no arado, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então diga para o seu irmão assim: não desista. Ninguém que tendo posto a mão no arado, ele pode entrar no reino de Deus. Pessoas que ficam olhando para trás, ficam lembrando da velha vida. Ah, quando eu estava lá era tão bom. Parece a nação de Israel, parece o povo de Deus que sai do Egito, e quando estão em direção às terras de Canaã, e as batalhas se levantam, eles olham para trás e falam assim: ah, que saudade eu tinha do Egito. Lá pelo menos nós tínhamos pepinos e cebolas para comer. Que pensamento ridículo, mas tem gente que é assim. Saudade de comer pepino e cebola. Meus Deus tem um manjar para nós. Sabe o que Deus falou que tinha em Canaã? Canaã era a terra que manava leite e mel. Mas sabe qual era o desejo do povo? Era voltar para o Egito, porque lá tinha pepino. Por quê, pastor? Porque no meio do caminho tem dificuldades. Então quando as dificuldades se levantar, faça como Paulo: não desista. Repita: não desista. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Primeiro, a perspectiva cristã é sempre olhar para frente. Nós precisamos sempre olhar para frente. Deus não nos ensinou na sua palavra a olhar para trás. Deus não nos ensinou a desistir. Deus não nos ensinou a abrir mão. A única coisa que devemos abrir mão é da nossa antiga vida. A única coisa que devemos abrir mão é, sabe, da nossa antiga natureza. Pastor, e eu posso olhar para trás? Só pode olhar para trás para se arrepender dos seus pecados, mas deixar eles lá atrás e olhar e continuar seguindo, olhando para frente. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, no capítulo 3, 13, 14. Ele fala assim: irmãos, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo da minha velha natureza, da minha antiga vida, daquilo que fica para trás, e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não posso ficar preso ao que aconteceu no passado, eu preciso andar para frente. Deus nos ensina a olhar para frente. Essa deve ser a nossa perspectiva. Sempre olhar adiante. Pastor, mas quando a luta se levantar, irmãos, não há vitória e nem avanço sem esforço. Quando você está caminhando nas águas, você está na beira da praia, e aí sabe, você está caminhando nas águas e a água bate nos seus pés, sabe? Só nos pés. Você consegue correr com a água no pé. Sabe? No raso todo mundo corre. Quando a água está batendo no teu joelho, sabe? Você tem um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim você consegue correr. Não na mesma velocidade de quem está com a água no calcanhar. Mas sabe o que está acontecendo nesse intervalo? Você está crescendo, você está amadurecendo, você está adquirindo novas experiências. Sabe o que acontece? Se você continuar entrando nas águas, vai chegar o momento que a água vai dar nos seus, sabe, nos seus ombros.
Nesse momento, correr é impossível. Mas se você continuar no raso, você nunca vai ter a experiência do que é nadar no oceano do Espírito, do que é viver o sobrenatural. E se você continuar entrando, você nunca vai viver, sabe, a experiência de depender de Deus, de ser cuidado por Ele, de ser pego no colo, de ser transportado. Você nunca vai viver essa experiência. Então Deus, Ele nos adverte a olhar sempre para frente. Por quê, pastor? Porque a vida cristã é assim. Ela é de esforço e diligência. Segundo, é imperativo crescermos na fé. Não dá para ser um menino a vida toda, não é verdade? Não dá para vivermos, sabe, igual no começo da nossa caminhada cristã. Olha que interessante. Normalmente no começo da caminhada há muita alegria emocional. O começo da caminhada é marcado por isso, por alegria, por felicidade, atos providenciais marcantes, notáveis respostas de oração, frutos imediatos dos nossos primeiros testemunhos. Você pede e Deus, opa, te dou. No começo da caminhada normalmente é assim, as coisas parecem que fluem com mais facilidade, são mais fáceis, Deus responde mais. Tem sempre um profeta falando assim: eu tenho algo de Deus para você. Deus falou isso, isso e isso. Porque está no começo da caminhada, Deus está injetando em você o ânimo, a alegria, sabe? Ele está te motivando, Ele está te impulsionando. Qual o objetivo disso? É fazer você crescer, é fazer você amadurecer. Mas logo que você está mais fortalecido, sabe, e está mais capaz de suportar as adversidades, então Ele te leva a uma escola, a um nível mais rígido. Ele permite vir pressões sobre você, Ele permite vir adversidades sobre você, Ele permite, sabe, que haja influências que tentem te desencorajar. Essas adversidades são os testes de Deus, mas Ele não nos dá uma prova além da nossa capacidade. Ele quer que você adquira resistência, seja mais forte. Sabia que peso leve não faz músculo em ninguém? Quer ser forte? Fazendo basicão você não vai conseguir adquirir músculo. É o peso que faz você ficar mais forte. É a advertência. Assim como quando você vai fazer uma construção, a terra precisa ser bem, sabe, cortada, aprofundada. A estaca tem que ser bem batida, porque se for na superfície, qualquer vento derruba. E Deus permite as provações virem para nos firmar, para que não venhamos tombar por qualquer coisa. Deus não nos deixa ser provado além daquilo que a gente aguenta. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 13, a parte B, ele fala assim: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas junto com a luta, Ele também vos dará o escape. Olha como é que Deus cuida da gente. Nós estamos na escola dele, e o que Deus espera da gente é que a gente cresça. Ele não quer que você continue menino, por isso que evolui. Eu estava conversando com um adolescente semana, eu falei assim: como é que está na escola? Estou bem, só estou ruim em matemática. Peraí, mas você não era bom em matemática? Eu era, até a 7ª série. Pois é, mas se continuar fazendo mais, menos, sabe? Se continuar aquelas continhas basiquinhas de dividir, multiplicar, filho, vai chegar a um nível diferente. Vai chegar a um nível que não vai ter mais número, vai ter letra, né? Vai ter o nível de dificuldade vai fazer você amadurecer, crescer, se desenvolver. Você não pode continuar na escolinha a vida inteira. B mais A faz. E aí tem gente que quer a vida inteira ficar nessa escolinha do basicão. Não desenvolve, não amadurece. O escritor aos Hebreus,
no capítulo 5, se não me falha a memória, ele vai dar uma advertência àquele povo. Ele fala assim: olha, vocês, pelo tempo de crente, já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar dando aula, deveriam estar maduros, mas eu percebo que vocês são como criança, ainda precisando de leite. Sabe o que acontece? Tem pessoas que se recusam a passar pela prova, eles se recusam a ser disciplinados, eles caem, eles cedem com muita facilidade, eles desistem à toa. Irmão, Deus não nos chamou para desistir. Coloca a mão no peito e fala assim: Deus não me chamou para desistir. Oh, aleluia. Ele espera, e ele crê, ele espera de mim e de você que a gente continue olhando para frente e que a gente cresça no processo. Eu sei que tem luta, que não é fácil, mas enquanto a luta vem, cresça. O apóstolo Paulo se transformou num grande apóstolo. O que fez ele se tornar o grande apóstolo não foi a aceitação, pasmem vocês, foi a recusa em ouvi-lo. Quando ele chegava numa cidade anunciando a palavra, e aquela cidade recusava de ouvir a voz de Deus, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele saía da cidade e ia para outra. Mas enquanto ele ia para outra, ele sempre deixava um discípulo numa cidade. Ele não conseguia multidões não, mas ele conseguia fazer alguns discípulos. Tanto é que nessa cidade de Listra, quando você continua lendo, ele, olha só, versículo de número capítulo 14, e havendo-lhes, versículo 23, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, com oração Jesus o encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Ou seja, ele antes de sair, ele conseguia formar alguns discípulos. Ele saía, mas deixava a semente do evangelho lá. Ele não era muito aceito, então o que ele fazia? De cidade em cidade, ele continuava pregando Cristo. E depois que ele sofreu esse impacto do apedrejamento, ele falou assim: agora eu vou voltar à minha cidade, mas eu vou voltar confirmando o ânimo, eu vou voltar anunciando Jesus, eu vou voltar confirmando a fé deles, eu vou voltar ajudando-os a perseverarem, a continuarem na fé. Tem alguém comigo ainda? Diga amém. Cristo nos desafia ao esforço. Terceiro ponto: Deus sabe que nós podemos nos acomodar, então Ele nos desafia ao esforço. Ele nos impulsiona para as lutas e adversidades. Para quê, pastor? Para que possamos crescer. Porque tem gente que se acomoda à salvação. A salvação já ganhei, oh aleluia, glória a Deus, é bênção pura, maravilhoso isso. Mas a salvação, ela precisa ser trabalhada. O céu, ele é conquistado com esforço. Deus já deu a salvação para você, mas você não pode abrir mão dela, amém? A salvação foi dada de graça para você, mas permanecer com ela, sabe, na tua vida, custa alguma coisa. Você precisa santificar todos os dias. Você precisa se sacrificar, sabe, em adoração ao Senhor todos os dias. Você precisa confiar em Deus, que apesar das lutas e adversidades, o Senhor tem um plano de excelência para você. Olha o que vai dizer o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, até o versículo 13. Olha só que interessante. Porque Deus nos priva de receber algumas bênçãos? Porque Ele não nos dá tudo que a gente deseja, porque Ele não realiza todos os nossos sonhos, e porque às vezes Ele nos disciplina. Porque o Senhor faz isso com a gente. O escritor de Hebreus vai dizer: nenhuma disciplina, versículo 11, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. As tribulações vieram para Paulo, e talvez naquele momento de tribulação ele não conseguia entender. Teve um momento na vida de Paulo que ele falou assim: Senhor, tira de mim, está difícil o negócio.
Me responde, faça alguma coisa. E o Espírito Santo falou assim: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não adianta ficar reclamando que está difícil. Nós temos que nos aperfeiçoar em Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortalecei as mãos fracas e os joelhos vacilantes, e façam caminho retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. O Senhor permite enfrentarmos lutas e adversidade, e Ele nos corrige. O Senhor nos disciplina. Nós precisamos ter lombo grosso, precisamos suportar a carga, precisamos resistir. Por quê? Para que sejamos firmes e fortes contra o pecado. Dizer não ao pecado, irmãos, é algo difícil para alguns. Às vezes a correção, ela é dolorosa. E às vezes, ela além de ser dolorosa, ela é constante. Mas sabe o que o Senhor espera de mim, de você? A luta pode ser grande, mas Ele não deseja que você desista. Ele não quer que você pare. Ele não quer que você retroceda. Eu estava lendo a carta de Filipenses, no capítulo 1. Quando você lê Filipenses, irmãos, você vai ver um apóstolo, um homem de Deus, um servo de Deus. Diferente do capítulo 14 de Atos, onde ele estava no auge do seu ministério, pregando de igreja em igreja. Ele agora é levado à prisão, preso em Roma, um preso político, condenado à morte, sabia que ia morrer. Mas no capítulo 1 de Filipenses, ele anima a fé daquele povo, da igreja que estava em Filipenses. Ele anima a fé daquele povo. Ele os incentiva a permanecerem na fé. Ele dá uma palavra de ânimo para eles. Ele falou assim: olha, porque para mim, eu já sei que estou sendo levado à morte. Para mim, morrer é lucro, viver é ganho. Se eu morrer, eu sei que eu vou me encontrar com Deus, mas se eu viver, eu vou continuar pregando a palavra. O apóstolo Paulo estava assim: mas para mim pouco importa isso. Ele tinha, sabe, uma palavra de esperança para aquele povo. Ele escreve aos Filipenses, mandando eles se alegrar no Senhor. E sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Perseguição. O povo da igreja de Filipenses estava sofrendo perseguição. Eles estavam sendo massacrados por serem crentes. O local era um local extremamente religioso. Se praticava o culto ao imperador. Sabe o que se fazia aos crentes daquele lugar? Os vizinhos entregavam: aqui tem um crente. Eles eram queimados, eles eram açoitados, eles eram mortos, mas não negavam a fé. Eles não abriam mão da salvação. O que o Senhor espera de mim e de você é que a gente não desista. Eu sei que está difícil na caminhada. Eu sei, está complicado, mas não desista. Como falamos a semana passada, não saia do barco. Não abra mão da tua fé. Aqui vai uma palavra para você que lidera, que cuida de pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. Às vezes é decepcionante. Às vezes, tá? Às vezes você se doa, você se sacrifica, e como pagamento você recebe a indiferença. Fazem pouco caso, se desviam com facilidade. Irmãos, é lamentável vermos isso acontecendo, mas não esquenta a cabeça não. Faz o teu papel, continue pregando o evangelho. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, continue lutando como bom soldado. Não abra mão da sua fé, não desista. O apóstolo Paulo falou aos Filipenses: olha, eu esqueço-me das coisas para trás ficam. Tem pessoas que não conseguem avançar, sabe por quê? Porque estão decepcionados com alguém. As decepções os fizeram paralisar na fé. Eles não conseguem avançar porque estão amarrados a pessoas. Irmãos, não se amarre a ninguém, se amarre a Cristo. Pastor, mas está difícil, então vai para o joelho, vai orar. A oração pode mudar a situação. Repita comigo: a oração
pode mudar o quadro. Amém? Obrigado, meu amado, obrigado. A oração pode mudar, irmãos. Mas sabe o que acontece? Ao invés de orarmos, nós reclamamos, nós resmungamos, nós ficamos chateados com as pessoas. E as pessoas, irmãos, são apenas humanos, seres humanos. E o ser humano, ele é cheio de falha. Não é assim com a gente também? Nós cometemos tantos erros. Quantas vezes decepcionamos Deus? Quando eu vejo na Bíblia, eu vejo homens maravilhosos que fizeram coisas extraordinárias na palavra de Deus. Sabe, a Bíblia nos fala de Davi, de José, nos fala de Daniel, nos fala de grandes homens. Mas sabe aquele homem que fez coisas que agradou tanto a Deus, a ponto de Deus falar assim: este é o homem segundo o meu coração? O nome dele é Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Cara, mas Davi foi o cara que... Quando se compara Davi com Daniel, como houve diferença? Quando se compara Davi com José, quanta diferença? Mas Davi foi um homem que, apesar de tantos pecados, ele não abriu mão da comunhão com Deus. Ele errou, ele pecou sim, mas sabe um momento de maior pecado, onde a acusação, onde o acusador veio trabalhar na vida dele para tentar destruí-lo? Davi falou assim: Pai, não retira de mim o teu espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele reconheceu o seu estado de miserabilidade, de erro, de pecado, e ele não abriu mão da fé, ele não desistiu. E o que ele pediu? Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. E sabe o que Deus fez? Deus retribuiu, Deus deu a ele a alegria novamente. Sabe o que acontece quando algumas pessoas pecam? Elas se acham tão miseráveis e desistem da caminhada cristã. E o problema maior, tem pessoas desistindo da caminhada cristã e falam assim: a culpa é da Beth, a culpa é da Nilza, a culpa é da pastora, a culpa é do pastor, a culpa é do Kaique. Eles colocam a culpa no outro, eles foram ofendidos pelo diabo e agora a culpa é do outro. Irmãos, eles tomaram a ofensa para si e eles começam a apontar para o outro. E o que o Senhor deseja de nós aqui, vocês que vieram, vocês que estão me ouvindo, é que nós não podemos desistir nunca. Há algo interessante que fala acerca do povo brasileiro. É um povo que não desiste. Mas não desiste mesmo? Ou isso é só um bordão? Porque tanta gente tem aberto mão da família. Porque tanta gente abre mão da fé? Porque as coisas complicam. Se somos daqueles que não desistem, por que tem tanta gente abrindo mão dos seus princípios? Abrindo mão, sabe, dos ensinamentos que receberam no início. Tem tanta gente que perdeu o senso crítico e tem se enfiado em enrascada. E aí, quando isso acontece, Deus permite vir disciplina para nós. Sermos corrigidos não parece algo bom naquele momento, mas a disciplina vai produzir em nós um fruto pacífico. Repita comigo: a disciplina, por mais dolorosa que seja, vai produzir um fruto. Por que isso acontece? Porque esse é o jeito de Deus gerar em mim e em você a perseverança. Esse é o jeito de Deus edificar o nosso caráter. Esse é o jeito de Deus fortalecer a nossa fé. Esse é o jeito de Deus de nos preparar para ajudar outras pessoas. O apóstolo Paulo tinha sido apedrejado e agora ele se posiciona em voltar, olha como diz o versículo 11, versículo 22, e fortalecer e encorajar a fé dos discípulos. Deus nos permite passar por tribulações para que possamos edificar para que possa ser edificado o nosso caráter e fortalecer a nossa fé e nos preparar para ajudar a outros. A tua salvação não tem a ver só contigo, a tua salvação tem a ver com outros. Tem pessoas que falam assim: eu já recebi a salvação, aleluia, glória a Deus, glórias a mim.
estou salvo, ufa. Não, irmãos, ela não tem só a ver com você não. Os discípulos tinham recebido do Senhor instruções, ensinamentos. Eles estiveram ali ao lado do Senhor, viram coisas magníficas, maravilhosas. Eles estavam, naquela linguagem pentecostal, aleluiados. E agora, cheio daquela glória, vendo Cristo ressuscitado, Jesus reúne eles, fala assim: vem cá, olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele, aleluia! E agora, Senhor, o que eu faço? Agora vocês vão pelo mundo e pregam o evangelho. Jesus, antes de ser assunto ao céu, Deus deu aos seus discípulos uma missão. A salvação não tem a ver conosco, tem a ver com outros. Deus deu a você uma missão. E qual é a nossa missão? É falar do amor de Deus para outros, é levarmos Jesus a outros. E sabe quem é que leva Jesus para outros? Quem deixou de ser menino, quem suportou as pressões das águas profundas, quem deixou de ser criança. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 13: quando eu era menino, egoísta, eu fazia coisas de menino, agia como menino, na infantilidade dos meus pensamentos, eu era uma criança. Mas quando eu cresci, quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Tem pessoas maduras aqui? Levanta as mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pelo menos para levantar a mão, aleluia. Agora, quando as pressões vier, sabe o que vai determinar se você é maduro ou não? É se você permanecer. Como nós temos aprendido na palavra, Deus não espera que sejamos perfeitos. É desejo, mas Ele sabe que a gente é imperfeito. Ele sabe que a gente vai errar num dado momento. Vai ter momento que a gente não vai resistir à pressão, a gente vai cair. Como Pedro, olhando para Jesus, nos olhos de Jesus, caminha sobre as águas, coisa maravilhosa. Mas o mesmo texto que fala que Pedro caminhou sobre as águas, diz também que ele, ouvindo a multidão e ouvindo o vento, a pressão do vento, o barulho do vento, as águas, olhando as águas, o grito do povo que estava no barco, Pedro deixou de prestar atenção em Cristo e prestou atenção na situação. Sabe o que aconteceu com Pedro? Afundou. Mas sabe o que Jesus fez quando ele afundou? Chamou a atenção dele de leve, com muito carinho, falou assim: miserável, cadê tua fé, Pedro? Pega Pedro, coloca ele de novo em cima das águas e leva ele até o barco. E aí, quando eles entram no barco, o mar se aquieta, o vento para e tudo se faz bonança. Irmãos, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Mas essas experiências só podem ser vividas por quem não desiste. Pedro poderia ter voltado daquela situação revoltado, chateado, falar assim: deu ruim pra gente. Esse negócio de fé não é comigo não. Talvez seja para Judas. Judas é inteligente, sábio, Talvez seja lá para Filipe. Filipe talvez seja para ele. O cara é bom. Talvez seja esse negócio de caminhar com Cristo, talvez seja bom para André, para ele tem mais, ele já foi discípulo de João Batista, vai ser mais fácil para ele. Mas sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro voltou a caminhar com Cristo, ele não parou. Mais tarde Pedro nega Jesus, já havia uma expectativa, porque Cristo já falou que ele ia negar Jesus. Pedro, num dado momento, pensou em desistir, mas quando Cristo foi em resgate de Pedro, Pedro voltou à comitiva de Jesus. E sabe o que aconteceu? Pedro foi aquele pregador que em uma mensagem ganhou 3.000 pessoas, e com um testemunho, 5.000 homens. Irmãos, esse é Pedro. Talvez você seja como Pedro, um composto vacilante. Um dia você está no óleo, outro dia você está na graxa. Um dia você está queimando, outro dia nem abanando você acende. Mas sabe o que você deve fazer?
Não desista.